Fala pessoal, beleza? Tudo? Sejam bem-vindos, né, ao meu canal, esse vídeo, que eu vou falar sobre como que eu consigo os pacientes particulares na terapia ocupacional domiciliares, né? Para quem não me conhece, eu sou Raquel Souza, eu tenho 10 anos aí de atendimento domiciliar, então desde 2016 eu atuo nessa modalidade de atendimento e desde quando eu comecei, lá em 2016 mesmo, porque eu formei em setembro e em dezembro eu já estava atendendo meu primeiro paciente domiciliar, que na época ele era um paciente de plano de saúde. Então, como uma pessoa que começou por plano de saúde e veio a transformar alguns pacientes de plano de saúde em pacientes particulares, eu comecei a perceber, entender o como que aquilo acontecia. Cara, como que eu transformei esse paciente domiciliar em paciente plano de saúde por paciente particular? Então, eu comecei a prestar atenção nisso. Eu comecei por plano de saúde, numa empresa de home care, lotei a minha agenda sem nenhum planejamento, eu só fui aceitando todos os pacientes que vinham na época. Eu só queria trabalhar, só queria atender, só queria ter a experiência de atender, né? Porque eu tinha acabado de me formar, falei, cara, agora eu vou trabalhar, vou ter a prática. Queria sair com esse objetivo de ter prática profissional mesmo, assim, sabe? E aí eu atendia, cara. Tinha dia que eu atendia de 7 às 9, sabe? Então, longe da minha casa, tinha uma rota muito insana, assim, muito longe. Eu ia muito longe, voltava atendendo, né? Chegava em casa às 9 horas da noite. Então, dessa doideira que eu fazia, eu tirava uma grana, mas eu também gastava muito dinheiro e principalmente energia, né? Minha agenda era completamente disfuncional. E aí chegou o momento, assim, um ano depois, por aí, eu falei, não dá mais não, tem que otimizar isso aqui. Aí fui otimizando, fui vendo o que que estava dando errado, quais eram os gargalos, o que que estava me atrapalhando. E aí eu montei uma técnica ali de entender que eu precisava de pacientes particulares. Era outro público, era um outro posicionamento que eu ia ter. Ah, observava as pessoas, os mais da terapia ocupacional na época que tinham mais resultado. Porque hoje o boom da terapia ocupacional é a integração sensorial, que está aí abrindo portas, que está escancarando portas, na verdade. Desde um artigo que eu li lá em 2019, que o que mais funcionava para crianças autistas era a terapia ocupacional. Eu li um artigo desse, que saiu num site, num blog aí, e disseminei que a terapia ocupacional era a melhor profissão e hoje está aí, né? E a IES ganhando espaços aí extraordinários. E na época, antes do boom da IES, antes do boom do ABA, o boom da terapia ocupacional era a terapia da mão. Então eu lembro que até um colega meu falava, nossa, eu quero ser terapeuta ocupacional da mão, e hoje ele é um dos melhores terapeutas de mão do Brasil, assim. Então, apesar desse boom de técnicas, que a gente não pode esquecer que antes da técnica a gente tem a terapia ocupacional, a gente tem o terapeuta ocupacional ali para aplicar essa técnica, a gente precisa entender que a modalidade domiciliar é a porta de entrada do profissional, de vários profissionais, mas é a mais rentável. Então, quem ainda não atendeu, vai atender. Quem é gestor de clínica, atende domiciliar. Serviço público, provavelmente você vai atender ali ir na casa de um paciente uma vez ou outra, ou tem um programa, né, de você ir em casa, o antigo Unirádio aí, você ia na casa das pessoas. Então, em algum momento você vai na casa do paciente. E aí é muito interessante que você tenha uma estrutura bem aqui na sua cabeça de como que esse atendimento vai funcionar, porque ele é diferente do atendimento em clínica, mas o atendimento particular, ele tem outras especificidades, assim. É um outro posicionamento que você precisa ter. É uma outra mentalidade que você precisa ter, é uma outra forma de falar com esse cliente, né? Então, quando eu entendi isso, comecei a mudar a minha agenda. Então, uma agenda lotada de plano de saúde, onde eu até ganhava bem, assim, porque eu atendia uma quantidade muito boa, assim, de pacientes.
Comecei a montar uma rota muito boa também, então ficou menos cansativo. Comecei a. O cachorro aqui não tá ajudando. Comecei a, assim, entender como que eu podia gastar menos com isso, como que eu podia economizar. E aí foi muito bem, assim. Aí eu falei, cara, se eu preciso atender um particular que vai ter o mesmo resultado de atender 3 ou 4 pacientes domiciliares. Então, o plano de saúde, então vamos lá. E aí eu comecei a me posicionar diferente, comecei a atrás dessas pessoas, onde essas pessoas estavam, e comecei a captar. Então, estudei sobre captação, estudei sobre negócios, estudei sobre como que você atrai os pacientes, as pessoas, como que você fala, como que você, sabe? Tudo isso, técnicas de captação, técnicas de tudo que é técnica, gente, você aprende. Então, comecei a aprender, comecei a colocar no meu negócio, comecei a olhar a terapia ocupacional como um negócio. E aí eu falei, beleza, então vamos lá. E aí eu comecei a ter os meus primeiros pacientes particulares. Quando os meus pacientes do plano de saúde souberam que eu tinha esse novo posicionamento, eles pensaram, caramba, então já já ela vai sair aqui. Eu fazia um atendimento tão bom, mesmo no atendimento para o plano de saúde, que há uns 3 ou 4 pacientes, assim que eu saí do plano de saúde, eles me contrataram particular. Então, meu primeiro paciente do plano de saúde, hoje é meu paciente particular e ele está comigo até hoje. É, e, e por ele eu também consegui outros pacientes, tá? De indicação e tudo mais. Então, vou mostrar para vocês aqui seguinte. No começo eu achava que eu precisava ter cobrar mais barato. No começo eu achava que eu precisava começar plano de saúde, eu comecei plano de saúde, esperar por indicação. E aí, quando eu comecei a me posicionar, ou seja, eu estava mais passiva, né? Tipo, vou esperar as coisas acontecerem. Não, quando eu comecei a me posicionar e ir atrás, que eu tenho uma veia empreendedora, né? Então, na faculdade eu vendia brigadeiro, vendia um monte de coisa já. Então, tem que ter uma habilidade que você pode construir de entender pelo menos como que funciona o empreendedorismo na área da saúde. E aí eu fui lá, estudei. E aí, quando eu comecei a olhar a terapia ocupacional como negócio, eu comecei a atrair, conduzir e fechar esses pacientes. Primeiro, como conduzir esse contato? Primeiro, atrair, né? Primeiro, a captação de clientes, beleza. Mas assim que o paciente chega e entra em contato com você, você entra em contato com ele ali na captação, você tem que conduzir esse primeiro contato. Você tem que levar o que esse cliente entenda quem é você, o que que você faz e como que você vai resolver o problema dele e quanto que você vai cobrar por isso. É basicamente isso, mas não pode ser de qualquer jeito, gente. Tem uma técnica para você conduzir essa conversa. Não é só, quanto você cobra, não é só responder o valor. É entender, direcionar e se posicionar desde o começo, tá? Outra coisa, ponto número 2, usar a avaliação, a primeira sessão, como estratégia, né? Então, o erro que eu mais cometia era tentar falar tudo, mostrar tudo, como que a terapia ocupacional mudava daquela pessoa e tentar convencer ele, o cliente, o paciente, de qualquer jeito que ele precisava. E aí soava mais como desespero, despreparo, do que como estratégia. Então eu perdi muito, gente, eu perdi muito paciente, os pacientes estavam dispostos. Eu nunca vou esquecer. Teve uma cliente que o filho dela tinha uma sala de integração sensorial na casa dela. E aí, como eu já tinha penado um pouco com outros pacientes, eu falei, essa aqui eu não vou perder, essa aqui eu vou fazer diferente. E aí eu usei a técnica que eu ensino hoje nos meus cursos, e mesmo sem experiência, mesmo sem ter nem com GS, eu consegui atender e fechar esse contrato. Fiquei um ano, depois eu fui aprendendo, fui fazendo pós em autismo e tudo mais, fiquei atendendo ela, depois eu até passei esse paciente, porque chegou no momento que ele precisava de uma outra especificidade que eu não tinha, e eu passei, mas mesmo assim, foi um case de sucesso, porque eu tinha tudo para não atender aquela paciente, de não suprir as expectativas. E eu mostrei que podia, sabe? E aí, você tem que usar a avaliação, esse primeiro atendimento, como estratégia, tá bom? E aí eu ensino até no meu curso a primeira sessão domiciliar. Te ajudo a entender como que você vai fazer essa primeira sessão, estruturar tudo antes, durante e depois. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser.
Tá só R$ 27, então vou deixar o curso aqui. E me posicionar como especialista, me posicionar como uma terapeuta ocupacional, domiciliar, particular, que vai ajudar aquela pessoa naquele momento. Me ajudou muito. Então, tem técnicas de posicionamento também. O paciente vai parar de comparar o preço. O paciente vai parar de enxergar só o preço ali, sabe? Que você vai cobrar e vai começar a enxergar o valor que você tem, sabe? O valor do seu atendimento. E vai querer fechar o contrato contigo. É desse jeito. E conduzir o fechamento, tá bom? Não é só, beleza, então vamos marcar e beleza. Não, tem que amarrar, tem que amarrar. Você tem que abrir a conversa, conduzir e saber amarrar tudo isso, tá bom? Sem travar, sem forçar, que era o erro que eu cometia, com clareza e segurança. Então, é tudo isso e mais um pouco que eu uso e que eu consigo ter pacientes particulares, uma agenda que funciona para mim, não precisa nem ficar tão abarrotada de paciente, ter previsibilidade financeira, trabalhar com mais segurança no domiciliar. A gente está agora em abril, finalzinho de abril de 2026. Em dezembro de 2025, eu fiz um projeto de captação. Fui lá, usei técnica de captação online, offline, consegui 2 pacientes, que é o que eu precisava, muito perto, assim, muito rápido. Então, é uma técnica que funciona. E quando eu fui para Luanda, em 2022, eu fiquei um ano em Angola, em Luanda. E quando eu voltei, eu precisei de novo lotar, eu enchi a minha agenda de novo de pacientes particulares e eu usei, assim. Então é uma coisa que vai estar com você, que você vai utilizar e que vai ser muito bom. Bom, esse vídeo já está um pouco longo aqui. Então a última coisa que eu vou falar é que eu ajudo os terapeutas ocupacionais a estruturarem a terapia ocupacional como um negócio, tá bom? Tem o curso que ensina a primeira avaliação, a primeira sessão. Tem o curso completo de terapia ocupacional domiciliar. E tem o curso que eu ensino só sobre essas técnicas de venda. Como que você conduz esse paciente, que é a sessão que converte. Muito bom. Tenho mentoria, então hoje, 10 anos aí, eu sou terapeuta ocupacional, também sou infoprodutora, então tenho um negócio digital, além do meu negócio de terapia ocupacional. E é isso que eu faço. E coloca isso no teu negócio de terapia ocupacional, que você vai conseguir muito mais pacientes particulares. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.